Olá, galera. Essa é a questão 32 do ano de 2010 do município de São Bernardo do Campo. O enunciado diz o seguinte: uma pessoa contraiu uma dívida de R$ 4.000 a juros simples, com taxa de 10% ao mês, sempre sobre o valor inicial da dívida. Essa pessoa está economizando R$ 800 por mês para pagar essa dívida de uma vez só, o mais rápido possível. Sabendo-se que ela começou a economizar o dinheiro já no primeiro mês após contrair a dívida, pode-se dizer que o número de meses necessários para que essa dívida seja totalmente quitada será. Galera, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre a questão dos juros simples. A gente tem dois tipos de juros. A gente tem os juros que a gente chama de simples e a gente tem os juros que a gente chama de compostos. Para vocês, muito provavelmente, claro que não dá para a gente colocar a mão no fogo, mas normalmente quando cai nesse tipo de prova é o juro simples. E o que tem de característica no juro simples? Lembra que quando a gente calcula a porcentagem, a gente sempre calcula a porcentagem sobre uma referência, que é quem está representando 100%, certo? Quando a gente fala dos juros simples, pessoal, essa porcentagem que representa os juros vai ser sempre calculada sobre o valor inicial. Então, nos juros simples, a gente pode falar que os juros é calculado sempre sobre o valor inicial. Ou seja, pessoal, se ele é sempre calculado sobre o mesmo valor, que é o valor inicial da dívida ou do investimento, depende do que você está tratando, então esse juros ele é sempre constante, o valor é sempre o mesmo, tá? Então é um valor constante. Ou seja, para todos os meses, esse valor vai ser sempre o mesmo. E qual que é a diferença, então, dos juros simples para os juros compostos? No caso dos juros compostos, pessoal, você sempre calcula os juros em cima da dívida atual. Então, por exemplo, se de um mês para o outro a sua dívida aumentou porque incidiu os juros, então agora os juros ele é calculado sobre esse novo valor da dívida que você tem. Então, essa vai ser a diferença. Normalmente, para vocês, os juros que vai cair vai ser esse tipo de juros aqui, que é o juros simples. Beleza, e como que isso daqui vai ficar no contexto da questão? Bom, ele fala pra gente que ele contraiu uma dívida de R$ 4.000. Então, a gente vai ter aqui uma dívida de R$ 4.000. E a taxa de juros, nesse caso, é de 10% ao mês. Beleza, então como que a gente pode calcular então esses juros? A gente pode falar então que os juros ele vai ser de 10%, só que 10% sobre o valor da dívida inicial dele. Qual que era o valor da dívida inicial? De R$ 4.000. Então, nesse caso, a gente pode falar que os juros ele vai ser de 10%, pessoal, lembra? Vocês podem escrever da forma decimal ou como fração. Vou escrever direto como a forma decimal. Então, 10% é 10 por 100 ou 0,1. 0,1 vezes 4.000. E aí, se a gente fizer esse cálculo aqui, a gente vai ter que esses juros, então ele vai ser de R$ 400. Como é juros simples, quer dizer que vai ser sempre esse valor. Então, são R$ 400 por mês. Beleza. Agora que a gente sabe o quanto a dívida dele está aumentando a cada mês, a gente consegue fazer o cálculo que ele pediu. Bom, a gente vai montar aqui, basicamente, duas tabelas. A gente vai montar uma tabela com a dívida que ele tem e uma outra tabela com a economia total que ele tem. Então, vamos lá. Se eu falar aqui no caso da dívida, então, a dívida. Ele começa com uma dívida de R$ 4.000. Essa dívida de R$ 4.000, pessoal, eu vou falar que é uma dívida que ocorre no mês 0. Então, vou marcar aqui, ó. A gente vai ter, então, nesse caso, mês 0. Por que eu estou chamando de mês 0? Porque é o momento em que ele pegou a dívida, ainda não se passou nenhum mês. Então, o tempo começa a contar a partir daquele momento. Beleza. Eu sei que passado um mês disso, ele vai acumular mais R$ 400 de juros. Ou seja, agora, a dívida dele, que era de 4.000, agora passa a ser de 4.000 mais 400. Ou seja, a gente vai ter nesse caso
uma dívida de 4.400. Vamos lá. Eu vou escrever de uma forma um pouquinho diferente, pessoal, porque eu vou tentar generalizar o raciocínio que a gente vai usar aqui, tá? Eu sei que se passarem 2 meses, quanto que vai acumular de juros? Olha, eu sei que se para cada mês são 400, então para 2 meses vão ser 2 vezes 400, ou seja, a gente teria 4.000 mais 2 vezes 400. Então, nesse caso, ele estaria com uma dívida no segundo mês de 4.800. Então, o que está acontecendo é isso aqui. A gente tem aqui mês 1. A gente vai ter, nesse caso aqui, mês 2 e assim por diante. Tá, vamos deixar assim por enquanto. Já já eu vou voltar nesse raciocínio, tudo bem? Agora vamos pensar na economia que ele está fazendo. Então, na economia. Para esse caso da economia, ele fala para a gente que ele vai economizando R$ 800 por mês. Então vamos pensar assim, olha, eu sei que no mês 0, que é quando ele começa a economizar, ele ainda não tem dinheiro. Justamente por isso ele pegou aquela quantia da dívida. E aí, então, isso daqui representaria o mês 0, que é o momento em que ele pegou a dívida, ele pegou o dinheiro da dívida. Beleza. Só que no mês 1, ele já vai ter economizado R$ 800. Então, isso daqui seria no mês 1. No mês 2, ele vai ter economizado mais R$ 800, ou seja, ele vai ter 2 vezes 800. Então, no mês 2, ele vai ter aqui R$ 1.600. No mês 3, a ideia é a mesma. No mês 3, ele vai ter economizado 3 vezes 800, certo? E assim por diante. O que tem que acontecer para ele conseguir pagar a dívida de uma vez? O dinheiro que ele tem economizado vai ter que ser igual ao valor da dívida. Então, deixa eu dar um exemplo que não tem a ver aqui com a questão, só para vocês entenderem. Se eu tiver uma dívida de R$ 5.000 e minha economia for de R$ 4.000, eu ainda não consigo pagar a dívida de uma vez. Então, eu tenho que ter pelo menos a mesma quantia da dívida, certo? E aí, vocês têm 2 formas de resolver essa questão, pessoal. Vocês podem pensar o seguinte: vocês podem continuar essas 2 tabelas até que o valor da economia seja maior ou igual ao valor da dívida. Essa é uma das opções. Só que, galera, imagina o seguinte: se for um valor muito alto, ou seja, se precisar de uma quantidade de meses muito alto, você vai ficar fazendo essa conta por um bom tempo. Então, é um método trabalhoso. Qual que é uma outra opção? É você tentar generalizar esse pensamento para montar uma equação, tudo bem? E aí, o que eu poderia fazer? Bom, como que eu posso generalizar o quanto ele vai ter de dívida? Reparem que quando a gente fez aqui o quanto ele tem de dívida, a gente sempre fez 4.000 mais, no mês 1 eu somei 400. No mês 2 eu somei 2 vezes 400. No mês 3 eu somaria 3 vezes 400, porque seriam 3 meses com juros de R$ 400. Então, se eu falar de um mês N, e aí deixa eu colocar isso daqui como incógnita, vou falar então que N é o número de meses. Então, eu posso dizer que depois de passado N meses, a dívida dele vai ser de 4.000 mais 400 vezes N. Então, isso daqui é o que acontece no mês N. Agora, a gente pode fazer a mesma coisa para a economia. Da economia é até um pouco mais simples, né? Se a cada mês ele economiza R$ 800, então se passarem, por exemplo, 10 meses, ele vai ter economizado 10 vezes 800. Então, se passarem N meses, eu posso falar que o que ele vai ter economizado vai ser de 800 vezes N. Então, isso a gente pode falar que é o mês N. E aí, como ele quer pagar a dívida de uma vez, então, basicamente, o que ele tem de economia tem que ser igual ao que ele tem de dívida. Então, para pagar a dívida de uma vez, o que ele tem de economia vai ter que ser pelo menos igual ao que ele tem de dívida. Então,
a gente substitui. A gente vai ter, para economia, a gente viu que vai ser de 800 N, e para dívida vai ser de 4.000 mais 400 N. Então, agora a gente chegou numa equação. E aí, para resolver a equação, eu vou fazer o seguinte. Esses 400N que a gente tem do lado direito, eu vou passar eles subtraindo. Então, menos 400N. Isso daqui vai ser igual a 4.000. Então, 800N menos 400N, a gente vai ter 400N igual a 4.000. E aí, esse 400 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, a gente vai ter que o N é igual a 4.000 dividido por 400. E aí, a gente pode simplificar nesse caso. Então, 0, 0, 0, 0. A gente vai ter, então, que o N é de 40 dividido por 4. Então, o N é igual a 10, sendo que o N representava a quantidade de meses. Então, nesse caso, a gente vai ter que o N, para que ele consiga pagar a dívida de uma vez só, é de 10 meses, e isso é justamente o que ele perguntou para a gente. Então, a gente vai ter como alternativa correta a alternativa C de casa. Tudo bem? Bom, pessoal, se ficar alguma dúvida aqui, vocês podem mandar nos comentários, e se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.